Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. Eu sou Eduarda Queiroz. Camila Dantas. Hoje nós estamos com uma convidada super especial. Vocês podem ver que a nossa mesa nunca teve tão colorida como hoje. Então, a Isabelle está aqui conosco. Ela é consultora de imagem. Ela vai se apresentar um pouco. Por isso que hoje a gente está com tantas cores. Mas ela vai se apresentar um pouco e a gente vai ter um papo muito diferente hoje, muito legal. A gente vai falar sobre psicologia das cores e muito mais. Isabelle? Olá, meninas. Primeiramente, é um prazer, né, estar aqui presente com vocês. Já cheguei colorindo, né, e mudando tudo. E a gente adorou. Então, eu sou Isabelle, né, ou Isa, como a maioria me chama, né, e eu sou consultora de imagem. Se quiser que eu explique um pouquinho minha história, né, posso dar uma resumida. Fica à vontade. Sou esposa, mãe, né, como a maioria das mulheres, e sou formada também em fisioterapia e exerço a profissão há mais de 11 anos, mas também sou consultora de imagem e estilo. Né? Primeiramente, como é que começou, né? Eu trabalho no mundo da moda há mais de 6 anos, que eu tinha uma loja de roupa feminina, e foi através da loja que me atentou para ir para mais particularidades, porque eu gostava muito de agregar para a cliente experiência. Eu não gostava que ela chegasse na loja apenas para comprar uma roupa descartável, normalmente, né, como se acontece. Sim. Mas que ela comprasse para que ela possa usufruir, que ela fosse uma coisa mais atemporal, que ela usasse sempre. Uhum. Então, através disso, fui me apaixonando, conheci as cores, né, e não só as cores, parti para a consultoria de imagem, e aí foi feminina, masculina, e foi aí por diante, né. Hoje a gente tem, eu trabalho há mais de 2 anos no mercado, e fundamos ano passado a Mais Consultoria, né, que é junto com a minha sócia Maíra. E aí a gente já agrega a parte de empresas, corporativos, já mais abrangente, né? E vocês querem começar por onde? Eu quero começar tanta coisa, né? Tô entrando nesse mundo agora, encantadíssima, né? Até já me criticaram aqui com o meu amarelo, viu? Assim, mas eu vou me achar. Hoje eu acho que eu saio daqui sabendo qual é a minha cor. Ou não, é a minha paleta. A minha paleta. Mas vamos começar assim. O que é a psicologia das cores? Explica pra gente o que é isso. Vou até passar, né? Que eu já trouxe tudo diferente. Né? Hoje nosso podcast tá top. Todo colorido. Até um slide. Então, eu gosto de fazer sempre esse colorido, porque a imagem, ela tem um impacto, né? Então, eu gosto de dizer que a roupa, ela fala, ela comunica. Então, as próprias cores também em si, elas comunicam alguma coisa, né? Uhum. E antes de a gente abrir a boca, a nossa linguagem não verbal, como vocês psicólogas, já sabem isso, né? Ela automaticamente já fala por nós mesmos, né? Então, de certa forma, a gente tem um julgamento antes, né? Aquela primeira impressão acaba ficando, né? Exatamente. Então, é importante, sim, a gente se preocupar com a nossa aparência, principalmente com relação ao nosso lado profissional, né? Verdade. Quem lida com o público, principalmente, né? Então, eu gosto de trazer também 2 figurinhas, assim, bem distintas, que, no caso, a gente vê 2 moças bem diferentes, né? Isso. E aí, quando a gente vê a primeira moça, a gente acha o quê? O que a gente pensa dela? É mais séria, né? Uma pessoa... Um advogado. Formal. É bem formal. E assim... Tá mais alegre, mais... Tá ainda almoçar no domingo. Toda colorida. E aí, se vocês encontrassem uma delas 2 assim, na rua e precisasse pedir uma informação, para quem vocês pediriam? Pra colorida. Pra outra lá. Eu pediria para aquela. Eu pediria para colorida, porque ela parece mais acessível do que a outra. Realmente. Exatamente. Muitas respostas são a da colorida, mas já aconteceu de alguns responderem a mais formal por conta de agregar mais conhecimento, né? Assim, mas é exatamente isso. A questão da formalidade, ela passa um pouquinho de distanciamento, né? Do mesmo jeito, o colorido, ela passa um pouquinho de aproximação. Mas o que a gente gosta de chegar ao ponto é que as 2 imagens, mesmo sendo moças diferentes, vamos pensar que elas são as mesmas pessoas. Uhum. Digamos que são advogadas, a mesma pessoa advogada, né? E ela está aqui no dia do trabalho dela, normalmente, da semana, e no fim de semana, ela já encontrou a carteira dela, e ela está com a família, né? Então, ela pode se vestir do jeito que ela quer comunicar. Uhum. Né? Ela não precisa estar formal como ela está no dia a dia do trabalho. Então, tudo depende do que a gente quer comunicar. Né? A imagem que a gente quer passar para as pessoas. E aí, a gente chega da psicologia das cores, né? Porque, a princípio, as grandes marcas,
até quando a gente vem, vocês mesmos, né? Quando vão escolher o símbolo da marca, vocês vão procurar uma cor, porque a cor também influencia. Né? O que é que eu vou trazer? O que é que ela vai comunicar? Que cor eu quero significado, né, dessa cor? Então, por exemplo, o McDonald's, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Ele passa otimismo, passa calor. Então, a criança, quando vê o M de longe, não é à toa que tem o símbolo do palhaço, né, que é a alegria, e aí ela já vê de longe. Do mesmo jeito, qualquer outra marca você pode ver da questão da cor, do colorido, do Nubank, que é um banco bem criativo, né? Exato. Então, as cores, elas comunicam, elas passam uma mensagem, tem um significado. E principalmente com relação à psicologia, que é bem interessante, a gente também tem muitos clientes que são psicólogas, elas chegam até dizendo, depois que fazem, né, a consultoria, elas dizem, ficam observando meus clientes quando chegam, né, aí eles, não, ele chegou com roupa diferente, então ele não está muito bem hoje. E começa a analisar isso também, e é interessante, né, que a roupa, ela fala, então ela comunica, né. E eu acho engraçado essa questão da comunicação, né, porque, por exemplo, geralmente quando você chega num velório, tá todo mundo de preto. Não é mais um padrão, né, mas é algo que não é regra, mas a maioria vai assim, por um sinal de tristeza, né, de luto, e até de empatia mesmo com a pessoa. Imagina se chegar num velório com roupa amarela toda colorida. Já não causa impacto, Não, né? não, é como se você estivesse desrespeitando o momento da pessoa. E não é uma coisa... nem ser o preto em si, né? Isso, uma roupa mais sóbria. Isso. Ou neutra, né? Exato. Mas a gente chegar a se vestir como aquela moça num velório é um pouco impróprio, não né? E por isso mesmo, assim, tem determinadas profissões que é necessário você se vestir assim. Sim. Para você, às vezes, passar mais respeito, autoridade. Isso. Então, depende muito do que você precisa transmitir, né? E tem até lojas, assim, normais que tem um padrão, né? Você chega, por exemplo, numa loja de sapato hoje em dia, geralmente as meninas estão todas com a roupa igual, geralmente é uma cor mais escura. Eu imagino, não sei se eu tô errada, Isabelle, mas eu imagino que seja para não roubar a cena da loja. Para meio que ofuscar, assim, né? Eu acho muito interessante. E brinquedos crianças sempre são roupas mais coloridas, né? Amarelo, né? Ou... Já para chamar a atenção da criança, né? Isso. Muito interessante. E como você falou justamente da questão do preto, né? O preto, ele passa justamente isso, a questão do luto, do mistério, mas ele também passa uma nobreza. Sim. Ele passa também um poder. Sim. Não quer dizer que você precisa usar o preto apenas para isso. Sim, né? Com certeza. Adoro preto, inclusive. Eu amo. E tá na minha cartela preto, hein? Olha, descobri. Não está na minha. E falando assim das outras cores também, que é bem interessante, eu gosto muito de falar do verde e do azul, porque eles passam muito essa questão de focos principais do que a gente quer passar. Por exemplo, a gente tem muita cliente que é médica e às vezes quer precisar de informação ao paciente, precisa passar essa tranquilidade também. Então, o verde, ele passa essa questão da natureza, passa um bem-estar. O azul, ele já passa uma calma, uma espiritualidade. Então, tem tudo isso. Você transmite uma tranquilidade. Então, para você ver como as cores podem comunicar, né? Influenciar. Hoje a gente está comunicando aqui, né? Tudo colorido. Comunicando. Deixa eu passar. E aí, já vamos aqui, ó, para os coloridos também, né? E aí, as cores, como a gente sabe, elas vão se misturando, né? Inicia com as cores primárias, quando a gente está lá no colégio, né? No infantil, né? Dos pequenininhos. Então, o vermelho e o azul, eles vão se misturando, vermelho, azul e amarelo, e eles formam as primárias, cores primárias, secundárias e as terciárias. E a gente tem o círculo cromático. Então, o círculo cromático, ele é um guia de 12 cores, que ele auxilia principalmente a gente formar, exatamente, que é formar harmonias cromáticas também, como essa questão da tríade que a gente estava conversando, né? E aí, a gente já vem também para a questão de por que não tem preto e branco, né, no círculo cromático? Porque eles já é separado, porque o branco é a junção de todas as cores, o preto, ele já é a ausência, e o cinza já é a mistura dos dois, por isso que eles estão presentes, né? E aí, já vamos entrar para a parte que ela já está tão interessada, né? Eu estou extremamente interessada. Então, eu gosto de trazer essas figurinhas porque a gente vê a questão da harmonia, né? Eu gosto sempre de dizer assim, que não existe certo nem errado. Existe o que você quer comunicar, né? Repita, por favor. Não existe nem certo nem errado, tá vendo? Tá. Só pra... Só você quer comunicar, se você quiser estar de amarelo, você vai estar de amarelo. Então, qual amarelo?
Vou saber, né? Diga, vou saber. Eu vou, tá? Eu vou. Enfim. Vamos, Isa. Olha, então vamos lá. Vocês estão vendo a mesma moça aí, né? Aham. E os cabelos estão diferentes, né? Vocês notam que a primeira imagem, ela tá mais harmônica, o cabelo tá mais natural. Aham. A segunda, o tom dela já tá um tom loiro bem quente, e você vê que a pele dela fica um pouco bronzeada, Ela tá até oleosa. oleosa, até fica um pouco mais envelhecida também, Sim. né? É. Do mesmo jeito, essa daqui. Se você tampar essa imagem e só olhar para essa, você não diz absolutamente nada. Você diz, não, ela tá boa. Mas se você vê as duas imagens se comparando, você vê que tem uma mais harmônica. Nem parece a Né? mesma pessoa. Deu uma diferença muito grande nessa, Dá. né? É. Então, é assim, não é Ela que tem mais você não rugas. pode ser loira, né? Mas, assim, existe os tons de loiro certo Isso. também. E a gente sempre fala que, assim, você preservando sua harmonia, sua beleza natural, se torna uma coisa mais bonita, né? Você mostrar sua Mais beleza mais agradável, exatamente. E aí você vê que até a pele, ela fica mais... O olho chama mais atenção, né? A pele fica mais viçosa mesmo. Então, é justamente isso que a gente já chega nessa... Ah, já trouxe peça também. Então, olha só a diferença aí, como é gritante, né? Você já vê que o cabelo tá igual. Aham. Mas olha a questão da maquiagem. Maquiagem. E a roupa E a também. roupa. Você vê que chega primeiro o batom ali, Com né? certeza. Então, olha só, ela tá bem mais harmônica aqui. O próprio vermelho, mesmo sendo chamativo, né, que passa Aham. poder, uma pessoa que usa vermelho, É. ela tá comunicando muito, né? Ela tá Isso. mostrando que ela tem coragem realmente pra usar, ela tá chegando ali pra chamar a atenção. Sim. Mas você vê como fica harmônico nela, como fica bonito. Ah, fica. É. Diferente do prata, que envelheceu, deixou ela É. pálida, amarelada, Uhum. E né? esse batom E a maquiagem, acabou né, com ela. muito- Meu Deus. No caso dela, o pesada. prata não fica legal, né? Aham. Você tá vendo, o prata não combina com Nem ela. o vinho. Nem o vinho. E aí é justamente isso, a gente chega para dizer o quê? Que a análise cromática, ela tem suas vantagens por isso. Você descobrindo suas cores, você consegue trazer um viço melhor para sua pele, você traz uma harmonia mais saudável, digamos assim. Porque as cores que, digamos, não estão na nossa cartela e não combinam, digamos, com a gente, ela traz uma questão de sinais de expressão, as olheiras realçam mais. Então, não é que você vai estar restrita a uma cartela. Eu gosto de dizer sempre isso, que a Camila sabe, né? Quando você descobre sua cartela, você não está fixa a ela, não. Isso aqui, a cartela não é para te limitar, é para ela te expandir. Você vai saber o que te favorece para poder você usar também outras cores. Então, que é o que a gente gosta mais de falar. A compensação... É um norte, né? Um norte, exatamente. É como se fosse um guia. Né? Eu tenho esse guia, porque eu sei que esse aqui me vai favorecer, vai ficar melhor, mas eu consigo usar também outras cores compensando. Que aí a gente gosta de falar da questão da maquiagem, porque você vê, a gente vê a questão da maquiagem, Os os acessórios. acessórios, né? E vê também a questão do contraste, para a gente ver como fica mais harmônico também. Que a gente analisa tudo isso na própria análise. Eu sei que você está curiosa para saber tudo, né? Tô aqui. E sim, outra coisa importante também, traz mais versatilidade das compras, né? Você Aham. compra mais objetivo também, Exato. né? Você vai mais direto ao que você quer É mais comprar. intencional depois se você entende, assim, o que fica melhor em você. Você vai procurar algo, obviamente, que lhe favoreça, né? Por favor. Exatamente. E assim, é como o padrão hoje de beleza que a gente vê que o mundo põe, a mídia põe. Então, como eu gosto de dizer assim, a gente tem que buscar o que faz a gente feliz, faz a gente ficar bem, né? Então, não existe um padrão certo, é o que a gente quer, na verdade. A moda, ela vem para nos facilitar e não para nos prender, né? E a gente ficar presa a questão de ser de moda todo instante. Não, a gente faz a nossa moda, é diferente, né? E aí, o que a gente faz numa análise, né? Primeira coisa, são tecidos específicos, né, que a gente passa para a gente ver a combinação que fica melhor, né, as cores. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o contraste pessoal, para a gente ver a questão de quanto você aguenta uma estampa, o quanto você aguenta uma questão de maquiagem. Então, a gente vê tudo isso na própria análise antes. E, em seguida, a gente vê também 3 dimensões importantes, que uma delas, normalmente, é a principal característica da gente, né? Como as meninas, uma é quente e a outra é escura, da profundidade, né? A temperatura, no caso dela. E aí, a profundidade que a gente vai descobrir, por exemplo, quanto você aguenta uma cor clara, quanto você aguenta uma cor escura. Quanto vai te apagar e quanto vai te realçar. Exato. E você pode também ser média, você pode tanto aguentar um claro como um escuro. Você pode ser também uma cor suave e uma cor intensa. Que é essa questão do amarelo que a gente estava falando, né? Um amarelo intenso ou um amarelo mais suave, né?
E uma temperatura, que essa temperatura ela é muito importante para essa questão do cabelo, a questão da maquiagem, para você ver como a maquiagem influencia também, né? E a questão de ser fria e quente também, que a gente descobre também durante a análise. E aí, olha só como é interessante a questão do cabelo. Como eu disse, não existe certo nem errado, né? Existe o que você quer comunicar. Então, ela pode ser qualquer uma das três. Você vê que a do meio é o mais natural dela. Mas se ela quer passar uma imagem mais distanciamento, com mais autoridade, mais, né? Ela tá mais aqui. Aí ela carrega um pouquinho mais no olho, porque você vê que apaga um pouco, né? Já na outra, você vê que passa um pouquinho mais de maturidade. Ela já fica um pouquinho mais, né? Como é que se diz? Com mais idade, né? E do mesmo jeito aqui, ó. Olha lá como ela passa mais, né, maturidade do que essas outras. E fica mais angelical, mais jovem, né? Então tem até isso. Quanto você quer passar uma jovialidade, uma maturidade. Também isso é interessante. Muito interessante. E aí, se quiser perguntar uma coisa antes, já é o resumo da consultoria, viu? Pra gente falar também. Mas podem perguntar à vontade. Muito legal. Não, vamos mais. A curiosidade é grande, né? Eu tô encantada. Essa questão do contraste. A maioria, eu sei que a maioria contraste é médio, não é isso? A maioria das pessoas ou não? Assim, a maior parte dá muito médio. Por conta da miscigenação do brasileira, né? Ela tem realmente um contraste às vezes médio. Mas a gente encontra muito médio para baixo, médio para alto também. E alto contraste também aqui. Eu queria entender melhor, assim, essa compensação. Você falou assim, eu não posso... Não é que você não possa usar algumas cores, mas o que seria essa compensação? Explica melhor, assim. Vou te explicar. Você sabe o que te favorece. Mas você, digamos assim, vou te explicar agora aqui. O inverno, eles são cores escuras, frias e intensas. Mas não tem cores quentes, que no caso o laranja. O laranja, ele é bem quente. Não tem laranja lá no inverno, certo? Mas você gosta muito do laranja. Então, por que não usar? Você não gosta? Então, você vai usar o laranja. Como é que eu vou usar esse laranja? No meu caso, eu tô com uma blusa até no decote V, só que ela tá na minha cartela. Então, o decote V, ele é distante do teu rosto. Então, tudo que tá próximo do teu rosto vai chamar a atenção. Então, se eu boto um decote em V, ele distancia. Então, já não vai realçar aquelas olheiras, aquelas marcas de expressões. E aí, a gente vai juntando mecanismos. A gente coloca a maquiagem no tom certo. A gente coloca os acessórios no tom certo, porque a gente também tem os acessórios corretos. Digamos, os metais, né? Tem metais, por exemplo, os meus são pratas. Os dourados não ficam também em mim, porque eu sou uma temperatura fria totalmente. Eu não transito no neutro, né? Então, eu uso totalmente prata, porque o dourado, ele me ofusca um pouquinho. E isso a gente só observa quando começa realmente a usar na prática. Já o meu, eu posso usar os dois. O dourado, mas o dourado me favorece mais. mais. Dourado envelhecidos, mas eu posso usar prata também. Pode também. Porque no caso de cartelas puras, que são as frias e as quentes, que é da temperatura, que é bem importante, elas não conseguem transitar como as cartelas de transições, né? Como o outono escuro, que ele consegue pegar um pouquinho, roubar de uma cartelinha, né? Um pouquinho a minha roupa do inverno. Entendeu? Tem aquela uso com moderação. Então, é bem interessante isso. Então, além da maquiagem, o acessório, e você estando com o seu contraste natural, digamos, seu cabelo estando nos tons corretos, não é que é corretos, mas assim, os mais adequados para o seu contraste, você consegue usar com propriedade as cores que não te favorecem. Então, é uma coisa que não te limita. Ela te expande, né? Você consegue usar mais ainda outras cores que você gosta, mesmo não te favorecer tanto. Tá vendo que você pode usar seu vestido amarelo? Eu vou poder usar o vestido amarelo, não vou precisar. acho uma coisa muito interessante, assim, né? A minha experiência fazendo a consultoria, eu fiz com a Isabelle, vai fazer 1 ano já, né? Já, né? Tá vendo? Mas a minha experiência fazendo, eu achei uma experiência muito boa, porque além de você se conhecer um pouco mais, né? Aquela coisa de você comprar algo que te favorece, você fica, caramba, eu tô conseguindo acertar em uma coisa em mim, assim, de uma forma muito intencional, que você vê e fala, não, fica melhor assim, eu tô vendo, eu tô me sentindo bem com essa roupa. E foi muito engraçado, porque quando eu descobri a minha cartela, eu disse,
O meu guarda-roupa é todo dessas cores já. Já automaticamente Já vinha pensava, uma tendência. né? Eu não tive quase nada que eu dissesse assim, não, isso aqui não tá muito. Pouquíssimas roupas que não estavam aqui. Ou seja, eu já tinha um olhar, eu digo, eu cheguei lá dizendo, eu acho que eu sou outono. Aí ela fazia, vamos ver. Aí no final, você acertou já. Tu já E é tinha uma... interessante, eu não sei se fez um online, foi? Não. Porque tem uns testes online que alguns clientes chegam dizendo, Eu só eu tinha fiz uns visto testes algumas online coisas e tinha... e me deu isso. Aí, às vezes acontece de dar igual, mas acontece de dar diferente. É. Porque, assim, é uma coisa que é importante. O teste de análise de coloração, ela é feita principalmente com luz natural. A gente gosta muito de dizer isso. Ela também tem a luz artificial, que é uma luz neutra que a gente utiliza. Normalmente, quando a cliente realmente não pode fazer determinado horário, mas a gente consegue utilizar essa luz. Mas a luz natural é muito importante, porque ela mostra muito mais. Então, imagine você fazer uma análise pelo computador. Eu tive essa experiência, porque eu fiz a minha, né, presencial, e minhas cunhadas estavam tentando descobrir as delas online, né? E eu vou fazer para ver se vai bater. E a minha só dava primavera na online. E no presencial tinha dado outono. E realmente o outono me favorece muito mais, é óbvio. Eu já tinha visto, fiz a análise, né? Eu fiz, não é confiável. Eu disse a ela, não é confiável, não confie. Exatamente, porque a luz natural, ela mostra realmente o que a gente tem no rosto, os tecidos, eles ficam mais harmônicos, digamos assim, batem com tudo, então a gente tem um espelho, a gente vê tudo. Então, quando eu for, ou a pessoa que tiver interesse, ela não pode ir maquiada, pelo que eu tô entendendo. Exato, não usa maquiagem, porque justamente pra gente ver a sua naturalidade. E se tiver o cabelo pintado, tem A que gente levar uma cobre foto, também. né? A gente pede para levar uma foto sua, até de criança, né, às vezes, porque a gente vê a questão pela consultoria, por isso que eu botei aqui as etapas para vocês entenderem. Muita gente procura a análise de coloração, mas não sabe que ela é uma das etapas da consultoria de imagem. Olha só que interessante. Que é uma coisa que a maioria não sabe. Então, quando as clientes vêm procurar, a gente sempre gosta de explicar tudo, para que elas entendam que tem a análise, que elas podem fazer a análise, mas que tem todo um processo se elas quiserem dar continuidade, digamos assim, né? Então, a gente começa como? Né? Como é que funciona a consultoria? A consultoria, ela vem primeiro descobrindo as análises de estilo, cores e biotipo. A de cores, que a gente já falou aqui, a de estilo é o quê? A gente descobriu os estilos que mais nos favorecem, que a gente gosta. Então, a gente pode ter de 2 a 3 estilos. Porque, normalmente, digamos assim, a gente, quem é mãe, quem trabalha durante a semana, e uma médica, por exemplo, né, ela trabalha de uma forma mais formal, um look mais contemporâneo no dia a dia, mas aí no fim de semana ela quer sair mais esportivo com a família, ficar mais, né, à vontade. Então ela pode transitar. Dela, né? Exatamente, ela pode transitar em 2 ou 3 estilos, super tranquilamente. Você não precisa ter um estilo próprio, você pode montar o seu próprio estilo também. Pode transitar nesse estilo assim, esportivo com romântico, com glamuroso. Então a gente faz essa transição, a gente te ensina a mostrar que você pode fazer isso, né? Então, depois da análise de estilo, a gente tem a análise de biotipo também, porque o corpo, a gente causa uma harmonia também. Digamos, se eu tenho mais ombro do que quadril, eu vou causar também um equilíbrio ali. Eu vou dar também um equilíbrio para que eu possa usar roupas que me favoreçam, né? Se eu vou botar mais uma manga bufante, vai favorecer mais o quê? Mais meu ombro. Então, quando você me olhar visualmente, você vai chegar só o meu ombro. Você bota uma calça skinny, nossa, vai ficar assim, bem triângulo, né? Então, eu consigo trazer essa harmonia para a cliente entender que ela consegue usar, favorecendo as partes do corpo dela bem harmônico. Porque essa é a proposta, trazer uma relação saudável e harmoniosa para o corpo, né, de todo mundo. Então, todo mundo tem uma individualidade, tem uma particularidade, mas a gente consegue valorizar nossas qualidades, né? É interessante. A análise que eu fiz foi só de cores. De cores, então, né? a sua eu tô vendo que é bem mais completa. Vamos marcar! Eu vou sair daqui, se fosse você também. Mas e não encerra por aí. Descobrindo essas etapas, né? As análises são as principais. A gente vem para o desejo de imagem. Isso aqui é a sua identidade visual. Então, a gente vai depois para um questionário bem complexo, que aí é até interessante, porque teve uma cliente nossa que é psicóloga, ela disse, nossa, é quase uma análise mesmo, porque a gente entra bem profundo. Porque para poder a gente entender a cliente, a gente tem que perguntar muitas coisas, muitas particularidades dela, do dia a dia, da rotina. Entender ela como pessoa, como pessoa e o que ela quer, né? Às vezes, principalmente assim, eu falo por mim, porque eu passei por uma transição também até, se você ver fotos minhas de antigamente também, até quando eu tive bebê, né? Nossa, eu até trazido aqui antes e depois. Mas é interessante, porque eu passei por uma fase que, assim, eu me anulei muito.
Então, aquela Isabelle que eu vi antes, meu Deus do céu, que era aquilo. Eu me arrumava, mas eu não me arrumava correta. Assim, era como se não fosse aquela coisa assim, muito rápida e que não dava certo. Mas que eu não prestava atenção em mim e eu só prestava atenção no meu filho. Esquecia de mim. Então, a gente como mulher, a gente precisa se valorizar também. Isso. Né? A gente também se cuida. Não é só porque a gente tem que se cuidar para o nosso marido, para o nosso... Né, é para nós mesmos, né? A autoestima, né? A autoestima é a tríade, isso tudo né? mexe muito com a autoestima. É porque a gente sabe que a base da autoestima é a autoconfiança, a autoimagem e o autorrespeito. Então, tá tudo aí dentro disso, Olha como é importante, né? A gente se conhecer. Então, como Camila disse, é um autoconhecimento. Você vai estar se conhecendo para você valorizar pontos em você. Então, imagine você no seu dia a dia, sabendo tudo isso que a gente está te entregando, e você conseguir utilizar tudo isso de forma mais rápida. Então, você chega assim, eita, tem uma reunião agora super agonizada. Ah, mas só tem isso aqui pronto. Porque seu guarda-roupa torna funcional. Porque na hora que a gente fica com aquele questionário bem complexo, a gente descobre o seu desejo de imagem, o que é que você quer comunicar, e a gente parte para um objetivo. Então, a gente vem e te entrega essa proposta, você vai estar tudo montadinho assim, pronto, eu tenho que seguir isso. E aí, dali, a gente parte para o guarda-roupa. Será que teu guarda-roupa está adequado para receber o que tu quer comunicar? Entendeu? Já é diferente, né? Já, totalmente diferente. E uma coisa interessante, porque às vezes muitos vêm querendo comunicar uma coisa e o guarda-roupa é totalmente diferente. E a gente diz, olha, não dá para mudar o guarda-roupa inteiro. Então, ou você quer ser exatamente o que você está falando, porque a gente cria uma expectativa também assim, não, eu estou fazendo uma consultoria, então eu quero ser uma coisa maior. Né? Não, você tem que ser a sua essência. Isso. Você não pode perder sua essência, que é o principal. A gente gosta de deixar a sua essência. Até porque não se você sai da sua naturalidade, se torna artificial. Exatamente. Né? Então, é só como, digamos assim, é um toque que você aprende a melhorar ainda mais. Né? Você consegue, se conhecendo, saber melhorar pontos que você não sabia, que você não conhecia. Né? E na tua experiência, assim, Isabelle, com as tuas clientes, como é que você vê isso, assim, na prática? Olha, é tão interessante, porque as nossas clientes hoje em dia, elas ficam mandando fotos, né? Olha, eu tô saindo assim, porque elas gostam de mostrar como tem mudado. E é tão gratificante isso, porque a gente vê... Porque muitos esposos, às vezes, não valorizam, né? Mas aí, no dia deles, começam a observar e dão, né, elogios. E aí, elas mesmas começam a mandar foto pra gente, dizendo, olha, já tô assim hoje. E assim, pra você ver essa questão de combinações, não quer dizer que você vai sair colorida, né? Você consegue usar as coisas a seu favor. Mas você usando o neutro fica bonito. Você não precisa sair toda colorida. E aí elas começam a aprender isso, porque é o que a gente mais fala. Não é que você descobrindo suas coisas, você sai, né? Toda mamagaiada, como todo mundo fica com medo, né? Olha, não quer sair toda mamagaiada, não. Vai passar vergonha, o pessoal diz muito isso, né? Mas o interessante é isso, porque elas passam feedback, né? Elas gostam de ficar mandando fotos pra gente, dizendo o quanto elas estão colocando em prática o dia a dia mesmo. E como mexe, né, com a autoestima. Tipo assim, receber um elogio do marido desse jeito, eu acho que mexe com ela, dizer, caramba, eu acertei aqui, eu vou fazer isso de novo. É um reforço positivo, né? Aí você chega no seu trabalho e todo mundo fala, nossa, como você tá bonita, né? Sei lá. Exato. Tem uma luz tá diferente, né? E interessante que às vezes você nem percebe, né? E tem uma roupa, uma cor ali que chama a atenção das pessoas. Em várias pessoas, aconteceu comigo numa semana aí, a gente foi fazer uma intervenção e chamou a atenção de várias pessoas e eu fiz, gente, eu ia até trocar de roupa, não vou mais. Porque você for colocar roupas, você pensa, ele foi a primeira que eu coloquei, né? Mas de repente essa roupa já tá tão te valorizando que você pensa que tá tão simples, mas tá te chamando, né? Tá muito bonito em você. Né? E eu acho que também abre a mente para você ver o tanto de possibilidades que você tem dentro do seu guarda-roupa. Às vezes a gente, que é o mais importante. Às vezes a gente tem uma roupa que a gente só usa com a calça, uma blusa que só usa com a calça. De repente você faz, não, deixa eu tentar aqui com outra cor, você né? Variar, e mistura, exatamente. E você faz, caramba, o meu armário, que era isso, se torna isso. E eu acho que se permite comprar outras cores, né? Porque tem gente que fica lá, não, eu vou transitar entre, sei lá, o laranja, o preto e o branco, que é aquilo que eu sei que ok em mim, né? Mas quando você faz, né, essa consultoria, você fala, caramba, eu posso usar outras cores, posso mesclar e vai ficar legal. Isso, né? Você não vai chegar, por exemplo, na gravação do seu podcast, a pessoa vai falar, esse amarelo... Entendeu? Não rolou esse amarelo. Tá vendo? E é interessante essa questão do guarda-roupa, porque quando a gente chega, né? Porque assim, é uma coisa muito íntima, né? O guarda-roupa. Então, quando a gente chega para ajustar essa questão do guarda-roupa, não é que a gente vai chegar igual ao Esquadrão da Moda,
né? Porque a gente já fala, né? Com medo. Engraçado, como todo mundo fica com medo dessa questão, né? A gente chegar, então a gente já diz logo, gente, não é igual. Aí não vai chegar e tá tudo no lixo, não. Então a gente faz uma separação. A gente olha as roupas. E até assim, a roupa que a gente puder aproveitar, a gente aproveita. Faz até mudanças, por exemplo, ela pode levar na costureira, aquele vestido que ela não usa mais, ela pode formar uma blusa, entendeu? Então, muitas coisas que tornam versáteis, porque a gente tem tanta roupa, que às vezes está acumulado lá, guardado, que só faz acumular. Então, por que não ver, se, assim, até fazer uma boa ação, doar, né? E aí você pode separar, a gente faz a separação tudo bem direitinho, e mostra também que ela pode montar a questão dos looks, com tantas possibilidades que ela já tem ali no próprio guarda-roupa. Com o estilo dela, com as cores dela. Então, tudo que a gente fez ali, a gente consegue chegar no guarda-roupa e fazer essa junção. E se caso ela precise, porque normalmente tem peças-chave que a gente não tem no guarda-roupa, que é importante. Digamos, eu vou dizer, uma peça de alfaiataria off-white ou branca. Então, são peças-chave que a gente pode ter, um blazer, um max colete. Então, o que falta ali no guarda-roupa, a gente vai lá com ela e compra. Então, é uma compra objetiva, que até botei. Você compra só porque acha bonito? É isso que eu né? Demais. Não é? Porque tá bonito, mas será que ficou bonito em você? Será que combina com o seu biotipo, né? com o seu estilo, com suas cores? Então, tem toda essa junção. Aí você consegue fazer uma combinação melhor, né? Luísa, então quer dizer que você vai até a casa da cliente, Vamos vai também. olhar o guarda-roupa e vai fazer uma compra com Faz ela? as compras com ela. E depois disso, a gente ainda volta. Aí são várias etapas, né? Sim. A gente volta para fazer a montagem de looks. Porque a gente vai lá, senta com tudo que a gente separou no guarda-roupa, com as compras que a gente fez, a gente monta várias possibilidades de looks. A gente monta até mais de 30 looks, assim. Eu tô aqui imaginando no meu guarda-roupa. Olha, Acho que eu vou passar um mês. No meu você fala, nossa, vamos agora comprar um monte de coisa, né, querida? Porque tá bem. Mas olha como é interessante. A gente pensa que quantidade interfere, mas não. Às vezes você tem, digamos, 10 peças, né? E aí são 3 partes de baixo. E assim, a parte de cima é o que multiplica mais. Isso. Você consegue combinar ainda mais com as partes de baixo. Então, é ter um guarda-roupa funcional. 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 Até na questão Muito de fazer legal. uma mala planejada, que a gente também faz, é interessante. Porque quando você vai viajar, você tem que saber quantos dias você vai passar, o que você vai fazer lá. Então, você leva como se fosse as roupinhas já separadinhas. Porque Esse você texto economiza. de bagagem nunca mais, gente. Exato. Então você Custa vê que, ó, dinheiro, filha. mistura tudo, tá vendo? Tudo influencia, né? Muito bom. interessante. Gente, muito interessante. Eu tô encantada aqui. E eu acho que depois que você faz, né, essa consultoria, o modo de você comprar muda, né? Porque você Muda. vai na loja, já sei onde eu vou, já sei o que eu preciso, né? Então, assim, otimiza tempo, E outra, dinheiro. Paulinha, é importante a gente ter essa cartela, sabe? É. Porque às vezes a gente vai comprar uma coisa e se você tá com essa cartela na bolsa, você compara se aquela A cor... cor, exatamente. Ó, como essa daqui, que é a minha cartelinha, ó. Se eu pegar aqui e mostrar, né? Ó, É linda essa tá cartela. exatamente no tom. Tá vendo? Então, você consegue comparar as cores e ver realmente se tá... Normalmente tem umas que ficam parecidas, Se né? No tom, aproxima, se né? aproximam, mas é o tom, basicamente, que é o quê? Você vai no que é a sua característica principal. No meu caso, o frio. Então, cores frias me predominam. Então, eu fico muito bem com esses tons, até mais escuros, porque eu consigo transitar. Mesmo o verão sendo claro, eu consigo transitar um pouquinho cores escuras, porque você vê que eu tenho um contraste um pouquinho, né, médio para alto. E aí eu consigo transitar um pouquinho. Verão, normalmente, são pessoas mais clarinhas, intermediárias, mas eu tenho essa diferença. Então, até isso. E quanto tempo dura essa consultoria? Existem, né, vários pacotes? Como é que funciona isso? A gente tem vários pacotes que a gente separa, que normalmente alguns procuram apenas a análise, a gente tem análise em grupos também, que inclusive Camila fez e é super legal também fazer com as amigas, né, Camila? É bem divertido. Façam, é ótimo. Vamos marcar aí, meninas. É bem divertido. E aí a gente tem a questão do individual, né? Quem quer fazer sozinho, tem os pacotes em grupos também da análise. E aí tem os outros pacotes, por exemplo, só o pacote da identidade, né? Para você descobrir que esse pacote principal aqui, ele dá um norte para fazer os demais depois, se você quiser. Entendeu? Então, se você não quer fazer um completo, você faz um pequenininho para depois ir para o outro. A gente tem também um pacote express, digamos assim. Eu quero fazer um pacote esse inicial, mas eu quero fazer um desses aqui. E a gente vê qual é a necessidade principal dela.
Se é o que comprar, se é o guarda-roupa, ou se é montar looks. O que é que ela está precisando exatamente naquele momento, para o momento de vida dela, o que é que ela quer daquele instante. A gente também faz isso. Porque não adianta a gente chegar aqui, é completa a consultoria, mas aí o que é que ela quer? Tem isso também. Então, a gente é bem maleável quanto a isso. Muito Né? O que a cliente quer exatamente. Muito legal. Interessante. Eu acho muito interessante. É bem complexo, assim. né? Eu tô assim, uau. Às vezes a gente vê, né? No universo da psicologia, a gente vê, às vezes, uma pessoa que está passando por um momento mais turbulento da vida. E a gente vê como o que ela veste muda. É meio que dizendo assim, gente, olhem aqui. Isso aqui é o que está se passando comigo. E às vezes não, né? Tem gente que consegue camuflar. Isso. Mas, via de regra, tem alguma coisa ali que você mostra o que está acontecendo. E eu acho que vai também muito da personalidade Também, da pessoa, né? também Porque tem tem por isso. exemplo, uma pessoa extrovertida, a tendência dela é usar algo mais Exato. colorido. Então, quando tá muito sóbrio, Vocês viram que o programa hoje é pra mim, né? De cores. então se tá muito sóbrio por um período, então tá mostrando que naquele período ali ela não tá muito bem, não é? Engraçado, eu me lembrei de uma menina que eu conheci há algum tempo. Ela disse que tinha terminado um relacionamento e ela não tinha percebido que ela passou um ano usando preto, praticamente só preto, Olha. cores bem escuras. Até que ela disse que teve uma experiência que um dia ela disse assim, eu tô de luto há um ano. Por causa de um relacionamento. E eu me lembrei disso agora porque tem tudo a ver com A mente isso, né? projetou isso, Exatamente. né? E ela, sem perceber, começou a se vestir com base no que estava Como se fosse acontecendo. anulando. Exatamente. Né? Tá vendo? E isso é muito comum. A gente vê muitas pessoas, né? Às vezes, o luto, de fato, assim, de uma perda de alguém, uma morte mesmo. Antigamente existia uma cultura, né? Isso. Das viúvas passarem um determinado tempo. E elas só podiam usar Usar preto. preto, Não podia nenhuma cor outra escura, era só preto. E Mas graças era a Deus algo já imposto, né? Graças a Deus que mudou, né? Que É. não tem isso mais. Aham. Mas, assim, fala muito. Muito, muito, muito. É igual esses dias a gente também estava conversando, acho que foi na faculdade, na aula. Alguém perguntou como iria se vestir para a clínica, né? Uhum. E aí um professor falou assim, qual é a imagem que você quer passar? Olha, Qual é o tipo de paciente que você quer atrair? E é exatamente E muitas isso vezes mesmo. você, por exemplo, uma professora estava dizendo esses dias, quando eu vou atender adolescente, eu sempre tento colocar um all-star, Entendo. algo que me aproxima dele. Exatamente. Porque o adolescente Estratégias tem pra isso. diferença, né? Uma pessoa E mais... você vê que traz uma proximidade. Exatamente. Né? O que é que você quer fazer? Você quer distanciamento ou quer uma aproximação? Exato. E eu acho que isso em todas as Fraternidade. profissões, né, Isabela? O que você E deseja assim, com a não sua... só as mulheres, mas os homens Sim. também. E é impressionante como os homens hoje em dia estão buscando também essa questão da consultoria. A gente tem muito cliente, homem também. É mesmo? Muito. Ah, que legal. Porque as empresas também, eles também têm que aprender a se vestir adequadamente para as reuniões, para o Independente, trabalho. né? Exatamente. Tem um dress code, tem isso também que nem todo mundo conhece, né? Não sei o que Que é. a questão de determinado trabalho tem que se vestir adequadamente. Então, tem uma roupa adequada para cada ocasião, digamos assim. Então, tem um dress code. Né? Será que seu trabalho precisa de um dress code? Tipo, uma calça de alfaiataria, uma blusa mais formal? Tem isso também. Né? Então, para você ver a questão até de uma eu vou falar de emprego, entrevista de emprego. Sim. Fugiu o nome. Uma entrevista de emprego. É importante você estar apresentável, né? Isso. Eu escutei Qual uma a vez... imagem que você quer passar na entrevista de emprego, Eu escutei né? uma vez até um rapaz falando sobre isso, que ele foi entrevistar uma moça e ela estava com as unhas descascadas. Não foi isso que contribuiu para ela não ser contratada, mas pode ter sido até um detalhe, né? Porque isso mostra a questão Chama atenção, né? do desleixo, do descuido, né? É. Infelizmente, você vê como é importante você estar apresentável, né? Eu me lembrei agora, tudo agora reage, bota um cropped, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão do trabalho. Às vezes a pessoa vai... Gente, assim, tem gente que não tem muita noção daquele ambiente. Aí vai fazer uma entrevista de emprego. Não que a pessoa não possa usar, ela pode usar, ela é livre, mas você tem que saber o que é que você vai usar para cada ocasião. Exatamente. No seu trabalho, você não vai de shortinho, de cropped curtinho, e você vai pra praia. Exatamente. Tem que saber diferenciar isso daí, porque às vezes a pessoa perde uma grande oportunidade Exato. por causa de uma forma
que você errada, se que você não vestir. soube se vestir. Exatamente. Exatamente. É muito Porque importante. é justamente o dress code. Tem ocasiões que você precisa se vestir adequadamente, né? Exato. Uma festa, né, mais formal. Então, você tem que estar com um traje mais Exato. formal. Uhum. Você não pode ir de qualquer jeito, Exato. né? Então, é importante você saber se vestir também. É uma questão agora relacionada às profissões, certo? A gente sabe que os estilos vai depender do público que você quer atrair. Mas as cores, a gente sabe que também tem importância dependendo da profissão, aí já não é mais o público, é a profissão, né? Por exemplo, advogado que vai para júri e tudo, tem que estar com uma cor mais sóbria, né? Uma cor mais Exato. neutra, né? Não cabe um amarelo vivo. Você não está no júri, né, advogada? Mas aí eu pergunto assim, na psicologia, seria algo mais para acolhimento? Quais seriam essas cores que acolheriam mais, as cores que passam autoridade, que afastariam mais? De mais distanciamento, né? Isso. As cores escuras em si, elas já passam mais essa questão de distanciamento, né? O azul marinho. No caso, o preto, ele já passa. E a gente gosta sempre de falar que vamos substituir o preto, já que o preto todo mundo gosta de usar. O azul marinho, ele é uma ótima opção para substituir. Isso. Porque é uma cor que é muito, digamos assim, é uma cor bonita, que também se assemelha ao preto, mas que torna mais maleável, digamos assim, não é tão uma fechada. suavidade, né? Exato. O azul, né? E versátil também, E de versátil, combinações, né? exatamente. Então, as cores mais escuras, o cinza também é lindo, ele é super elegante. Nem todo mundo, às vezes, não, até o cinza daqui, né? Mas todo mundo não gosta de usar, mas o cinza ele combina com várias outras cores. É super lindo também. Tá na Né? mesa. E é uma cor super clássica também, que é bem elegante também. E assim, para essas ocasiões também fica super bonito. Mas para atendimento em consultório? Consultório de direito Não, ou de qualquer profissão? Psicologia, por exemplo, né, que pronto. você tem que aproximar. Vou dizer até de uma questão tanto da psicologia como de uma cliente nossa que é médica e ela também precisou de cores assim, né? E aí a questão do azul e do verde, eles são cores bem assim. Passam proximidade, passam uma calmaria, um bem-estar, são cores que ajudam também. O rosa, ele passa também a questão do amor, do carinho, ele passa essa imagem mais... Até as outras cores também, né? Acolhedoras. Agora, assim, não que o amarelo não seja interessante, mas, digamos assim, tem os tons também. Os amarelos clarinhos, eles passam, né? Eles são mais, as tonalidades mais delicadas até, né? E aí, todas as cores, vou até voltar para aquele slide das cores. Todas as cores, elas comunicam, mas a gente pode usar também as tonalidades, né? Porque você vê aqui, ó, o laranja, ele passa uma alegria. Né? Então, você pode usar um laranja mais clarinho, não precisa ser um laranja intenso, porque o laranja intenso ele causa um impacto. Né? O vermelho já é mais forte. Então, se você está num consultório e você quer, até questão de adolescentes, crianças, né? O verde e o azul são cores ótimas para se trabalhar. Até a questão do roxinho clarinho também, que ele passa a criatividade, para crianças, né? Principalmente. Então, você trabalhando bem direitinho essa questão das cores, você passa uma mensagem acolhedora, né? Que você consegue trazer segurança, né, para o seu cliente, para o seu paciente, né? A gente vê a importância, né, das cores, assim, na profissão, né? Exatamente. Quando é que precisa de demonstrar autoridade, Exato. quando é que precisa, né, trazer acolhimento. E a maioria das pessoas não tem essa noção do quanto que tá falando através das suas cores, né? E o interessante hoje em dia também, Camila, é que as lojas também estão se atentando para isso. Né? O mundo está começando a fazer essa mudança também, porque não é só uma questão de venda, né? Então, eles estão se atentando também para essa questão de que nas próprias lojas agora estão começando a ter até as cartelinhas, elas estão querendo trazer experiência para as clientes também, que aí, no caso, para as clientes aprenderem a questão de comprar mais objetivo, até porque para eles é bom isso, eles querem vender, mas também eles querem passar para as clientes que elas possam ter uma experiência também diferente, né? Até porque você comprando naquela loja e acertando, você vai voltar porque... Assim, quem não tem a consciência né, das cores vai dizer assim, não, ali, olha, eu compro, eu acerto. Eu não estou comprando por comprar, né? E assim, o cliente. Você chega às vezes numa loja, é tão chato quando você fica só empurrando roupa, e às vezes não fica tão bom e você acaba comprando por aquele. Eu mesmo fui uma pessoa assim, que eu chegava numa loja, às vezes eu comprava por vergonha de dizer não.
Que tem muito isso, né? É. E aí você acaba que, quando você tem até a questão do atendimento é importante. As próprias vendedoras, elas começam, né? E até para elas terem esse conhecimento. É muito Para importante. você chegar e dizer, olha, você não tem, sua cartela não tem isso, mas vamos ver uma cor que consiga combinar, Isso. né? Para elas terem esse, né, esse balanceamento, para que possa ajudar de uma forma assertiva e não só empurrar. uma E roupa, esse conhecimento também do que a cor passa, porque muitas vezes a gente chega numa loja e faz, eu não sei o que eu tô precisando, mas eu tô precisando de uma roupa para tal evento, né? Assim, eu vou para um casamento, eu sou madrinha. Exatamente. Ou então, eu Pra ter essa tô... consciência de ajudar. Exatamente, Né? ajudar uma cor que Eu ficava vou para bom. conferência, eu vou apresentar a Isso, conferência. exatamente. A pessoa saber indicar, né? Exato. A cor. Então, por isso que é importante também os lojistas terem essa noção de que a equipe precisa de um treinamento também, né? Para que possa ter qualidade para atendimento. Isso. Exatamente, É. muito importante. Gente, adorei. Adoramos, né? Nossa, tô aqui, você aí, aqui marcando já, né? E aí, Olha, como tá é que a vendo? gente faz pra te achar? Não é? É mais? Mais consultoria. Deixa eu até Isso. botar o finalzinho, porque eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que até eu estava falando no início. Essa daqui, ó. Você não precisa ser seguidora de tendências, mas seguidora de você mesma. Porque realmente te representa e faz ser quem você é. Arrasou. Uau! Ser a sua essência, né? Você não precisa mudar e ser outra pessoa. Você pode ser você mesmo. A gente tem tanta qualidade, né? E às vezes a gente esquece disso. A gente se anula, né? E isso é importante porque você se conhecer, você se redescobrir. É tão interessante porque quando você começa a fazer, você se sente motivada, você é como se É empolgante, uma luz, né? É empolgante. Então você acaba vendo que realmente é importante você se conhecer. né? Muito importante. Eu acho que é uma todos etapa nós, do temos- autoconhecimento, essa questão das coisas. É muito legal mesmo. Todos Recomendo. nós temos qualidades e defeitos, né? Então, muita gente, a gente enfatiza os defeitos, olha para os defeitos, mas a gente tem que olhar para as qualidades Sim. e enfatizar as É qualidades, né? verdade. Então, quando a gente enfatiza algo que é bom, que é positivo nosso, a gente eleva a nossa autoconfiança. É verdade. Autoestima, tudo, né? Pra te achar no Instagram, Mais consultoria, arroba lá vou eu. Mais consultoria. E o meu, Isa G. Paz. Mais com Z. Mais com Z. Não é? A gente vai deixar na descrição do vídeo, mas para quem está escutando pelo Spotify, é interessante. Então, é mais com Z, Mais consultoria. com Z. Sigam, vão lá, marquem a sua consultoria, porque eu vou marcar a minha, né? Que é muito legal. Muito mesmo. Isa, foi um prazer. O prazer foi Muito meu. obrigada. Muito bom agregar. Foi Maravilhoso. Como maravilhoso. acrescentou, né, para nós. Demais. É. demais. Elas não me acolheram, não, mas muito obrigada pela acolhida. Mesmo com o meu amarelo gritante, mas assim, consegui compensar com a maquiagem. Fala, Isa. Compensou. E eu achei que ficou lindo. Viu? Obrigada. Rosadinho. Então, é isso. Esse foi o podcast de hoje. Nos sigam nas redes sociais. Gostou, gente? Curte, compartilha, tá certo? @Papo em Mente no Instagram, no YouTube, Papo em Mente, no Spotify. E é isso, né, gente? É A isso. gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho.